E agora nós vamos para a nossa conversa e eu quero muito que você interaja comigo e você pode, nesta conversa junto com o Manuel, você fazer o seguinte, pegar o seu celular, entrar aí no YouTube. Então quem está me vendo pela parabólica, pelos canais a cabo ou em outros canais, vai lá no YouTube e entra no YouTube e digita @programamulher.com ou usa aquele QR Code. Eu não vou alcançar hoje, ó. Deixa eu ver se eu consigo alcançar. Por aqui dá para alcançar? Ah, aqui dá, ó. Tá aqui, dá para alcançar. Então, entra pelo visor câmera do seu celular, você aponta para cá, ele vai fazer a leitura do QR Code, vai te levar direto para o nosso canal mulher.com. Achou o programa ao vivo, já comece a fazer perguntas ou compartilhar se você teve algum trauma de gestação ou de nascimento, porque nós queremos compartilhar, porque essa é a linha de pensamento desta nossa conversa agora com o Manuel. Enquanto isso, eu estou aqui esperando você mandar a sua participação, o seu oi, o seu boa tarde. E eu já começo dando boas-vindas a você e obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite, estar aqui, poder divulgar, compartilhar esse conhecimento que eu acredito que seja tão importante para todas as pessoas. E estas terapias, elas nos ajudam bastante a liberar esses traumas? Sim, muito. E a grande questão, né, eu vi você pedindo para o pessoal mandar se eles tiveram traumas de nascimento, de gestação. Muitas vezes as pessoas elas não têm ideia que elas passaram por experiências que deixaram as suas marcas, as suas impressões e que influencia elas, inclusive, até hoje. Talvez a pessoa tenha reações que ela não sabe que aquelas reações são de um trauma? Exatamente. Porque o que a gente vivencia nesse período do tempo, pelo aspecto biológico de desenvolvimento que nós temos nessa etapa da vida, essas memórias elas não estão disponíveis como a gente se lembra, por exemplo, o que aconteceu com 5 anos de idade, com 7 anos de idade. Essas memórias elas estão em outros lugares dentro de nós, mas elas continuam nos influenciando. Agora, de que forma isso influencia? Dá um exemplo para nós, você que já teve tantas pessoas que você auxiliou a sair desses traumas. Quais são os traumas mais comuns? Existem muitos, né? Eu vou talvez falar da minha experiência de traumas que eu nem imaginava que eu tinha. Eu nasci através de um parto de cesárea, foi de última hora porque minha mãe não teve a dilatação suficiente. E segundo os meus pais, né, a experiência minha de nascimento havia sido tranquila, um corte bem pequeno, o médico era bastante, digamos assim, renomado e reconhecido na época, né? E eu nunca imaginei que eu tivesse um trauma de nascimento. Até que enquanto na minha carreira de terapeuta, eu me deparei com experiências e cursos nesse sentido e eu fui me dar conta com 34 anos o quanto aquela experiência de nascimento tinha impactado a minha vida. Né? Quando a gente começa a adentrar nesses aspectos, o simples fato de ter nascido, por exemplo, por cesárea, nós somos programados biologicamente, Rita, para atravessar o canal de parto, o canal vaginal. E no caso da minha mãe, ela não teve dilatação. Então, existem movimentos biológicos que ficam interrompidos em nosso sistema muscular, em nosso sistema nervoso, e daqui a pouco eu vou trazer, mas como isso impacta na vida. E nenhuma cesárea acontece sem anestesia, né? Existem diversos tipos, minha mãe tomou uma peridural, e o mais interessante foi que quando eu fui submetido àquele trabalho, né, ao resgate dessas lembranças, as sensações que eu tinha ali de estar nascendo eram sensações comuns que eu havia sentido ao longo de toda a minha vida. Sensações de que muitas vezes eu não conseguia dar conta daquilo que chegava até mim, que eu sempre precisava de pessoas ao meu lado. Eu fui atleta profissional durante 18 anos. E nas competições mais importantes, aquela sensação de perder parte do controle do meu corpo, né, a coordenação motora mais fina, e aquilo influenciar diretamente nos meus resultados. E era decorrente daquelas experiências, do impacto da anestesia no meu sistema biológico e do que minha mãe também vivenciou emocionalmente quando ela sentiu anestesia e ela não conseguiu mexer as pernas, ela ficou bastante assustada e vários sentimentos passaram para ela. E o bebê, nesse momento,
ele é muito sensível a tudo que acontece. Ele capta tudo. Absolutamente tudo. E essas memórias ficam profundamente organizadas dentro de cada um de nós. Mas a sua mamãe teve uma gestação normal, todo este trauma vivido por você e refletido, impactado na sua vida adulta é do parto. Esse foi do nascimento em específico. Nascimento. Porque a gestação foi bastante tranquila, segundo ela. E eu acho que esse é o ponto mais interessante. Porque quando alguém diz assim, nossa, eu nasci a fórceps, minha mãe quase morreu na hora do nascimento, eu fiquei 3 horas em sofrimento fetal. Imagina só, se o meu parto foi considerado tranquilo, os impactos que isso pode ter, imagina uma pessoa que de repente tem um nascimento que já é considerado à visão e aos olhos de todo mundo traumático, entende? Então é interessante que as pessoas conheçam como foi o seu nascimento, a sua gestação, ter uma conversa com a mamãe, com o papai, para saber como foi lá atrás, toda essa experiência. Isso pode ser válido, mas veja bem, no meu caso mesmo, a minha mãe tinha uma perspectiva, para ela foi tranquilo o meu nascimento, mas de quem importa o que aconteceu, a perspectiva do bebê? E o mais interessante é que nós conseguimos resgatar isso e aquilo, digamos assim, que foi traumático, que foi disruptivo, nós podemos reorganizar isso através de processos terapêuticos bem conduzidos e bem elaborados. Esse é conhecido, né, o campo das origens fetais ou psicologia pré e perinatal. E aí a gente pensa assim, né? Não sei você de casa, você está vendo a nossa conversa aqui, você está tentando resgatar aí na sua memória, né? Como foram as gestações e os partos dos seus filhos, ou talvez até o próprio seu em conversas com a sua mãe. Mas é legal a gente entender que nem todas as pessoas, por mais que vivam as mesmas experiências, outros bebês que tenham passado pelo mesmo problema que você e a sua mãe na hora do parto, vão ter os mesmos traumas, as mesmas condições de, depois de adultos, de reflexo daquilo que viveu. Exatamente, porque cada ser é único. Deixa eu trazer essa analogia. Imagine o seguinte, que onde começam as nossas emoções? Onde elas se iniciam? O que você diria, assim, o senso comum talvez diga na infância, mas olha só que interessante se você começar a considerar o útero como a primeira sala de aula. Então, a gente sabe que cada aluno que chega para essa sala de aula tem um DNA específico, ele tem a sua própria genética, ele tem as suas peculiaridades, mas o comportamento da professora pode influenciar enormemente como vai ser o aprendizado desse aluno. Essa sala de aula, esse comportamento da professora, no caso a mãe, ela era uma pessoa distraída, ela era uma pessoa amorosa, ela era uma pessoa estressada, ela era uma pessoa ansiosa. Nessa sala de aula houve silêncio ou houve turbulência? Havia amor o suficiente ou muito estresse, entende? Então, tudo o que uma mãe vivencia ao longo da gestação, além da alimentação, é óbvio que isso já está no conhecimento popular, o ar que a mãe respira, mas também o que ela vivencia emocionalmente, né? Esses hormônios das emoções, do estresse, atravessa a placenta e chega até o bebê. E proporcionalmente falando, ele é muito pequeno, né? É um ser em desenvolvimento ainda, então o impacto pode ser muito grande e o nosso sistema biológico começa a criar adaptações, que é como se aquela sala de aula já estivesse me preparando para a vida lá fora. Entendeu? Nossa, que parece complexo, mas é tão sensitivo, é tão, assim, ao mesmo tempo que é simples, ele é muito complexo, porque cada pessoa vai entender essa sala de aula de uma forma. De uma forma diferente. E para cada pessoa, essa sala de aula realmente vai ser diferente. Vai ser diferente. E quais são os cuidados, então, que a gente tem que ter, Manuel, pensando nesse bebê e nessa mãe, né, para que estes traumas não venham ser reflexo de uma vida diferente e complexa lá no futuro? Bom, eu acho que o primeiro passo, e talvez esse seja o nosso intuito em divulgar cada vez mais esse território e essas informações, é que aquele bebê crescendo dentro da barriga da mãe,
ele tem consciência. A gente chama de um ser ciente, ele sabe, ele está conectado ao que está se passando ao redor dele. Ele está conectado à bioquímica da mãe, obviamente, pelo cordão umbilical, mas ele também está conectado à cultura, à família estendida, ao relacionamento dos pais. Então, se, por exemplo, essa mãe ela está mais estressada, ela precisa procurar momentos de mais calma, de se equilibrar emocionalmente, de conversas com esse bebê, mas entendendo que ele percebe absolutamente tudo o que acontece ao redor. Vamos supor, essa mãe ela teve uma briga com o marido. Ela pode depois conversar com o bebê e dizer que de repente aquele estresse que o bebê sentiu para ele não ficar com medo, que aquilo não tem nada a ver com ele, que foi um desentendimento que teve com o pai. Então é considerar aquele serzinho crescendo ali como se realmente ele tivesse consciência, porque veja bem, trabalhando com adultos, quando nós começamos a trazer essas informações que está registrada em todos nós, é incrível o quanto as pessoas se lembram e muitos daqueles que podem, de repente, perguntar para os pais se eles estão vivos ainda, ir atrás de registros médicos, as informações estão lá e muitas pessoas não consideram que isso pode acontecer tão cedo assim na nossa vida. As pessoas vão relatar os seus problemas, elas podem, como você falou, até buscar estas informações de maneira física ou, enfim, oral com os pais, etc. Mas ela sente tudo isso. Ela sente tudo isso. Só que Em algum lugar do arquivo do cérebro está lá, é só abrir os arquivos que vai estar lá. Não só do cérebro, do corpo. Por exemplo, o nosso corpo tem pontos correspondentes que dentro de um ambiente terapêutico, se estimulado, partes musculares, grupos musculares, posturas específicas, essas informações elas podem começar a vir. Então, você está falando do corpo. Então, como que a gente vai identificar? Pensando em quem está em casa, nós estamos com todo o Brasil, pessoas que nos assistem em outros países também, pela internet. Como a pessoa vai poder falar, olha, isso que eu sinto, né, é talvez de um trauma da gestação ou etc.? Essa é a pergunta de milhões, né? Assim, fazer essa... mas você dá uma... Essa autoinvestigação, muitas vezes, não é tão simples assim. Uhum. Mas a primeira fonte de dados, talvez, seria a mãe, ok? Seria os pais, a própria avó. O que aconteceu na minha gestação? Eu começo perguntando assim para os meus clientes. O que você sabe sobre a sua gestação? Como foi o seu nascimento? Ok? Então, quando alguém já me diz assim, nasci de cesárea, pode não ter as mesmas características que eu tive, mas quando a gente pensa nisso, por exemplo, uma cesárea não acontece sem anestesia, ok? Por que essa cesárea aconteceu? Ela foi uma cesárea eletiva? Os pais já escolheram a data dessa cesárea antes? Ela foi uma cesárea de emergência? A sua mãe teve algum problema biológico ao longo da gestação, algum estresse, algum trauma? Então a gente começa pela investigação através dessas perguntas. Esse poderia ser um primeiro passo. E de que forma a terapia ajuda estas pessoas? Bom, uma vez que nós começamos a resgatar essas informações, existem metodologias, existem técnicas, existem abordagens, e obviamente que são muitas e cada indivíduo é único, e isso é um processo que nós vamos construindo dentro da terapia, a gente vai, digamos assim, renegociando esses traumas, reorganizando isso, mas é uma sensação da maioria das pessoas de se entenderem em um nível que elas nunca haviam se entendido antes. Poxa, então esse meu comportamento, essa minha tendência, esse meu sintoma, esse meu sentimento começou tão cedo na minha vida e tinha a ver com isso. Então essa pessoa pode começar a separar essas histórias, porque enquanto você não tem consciência, o que eu chamo desses acontecimentos invisíveis, eles continuam influenciando você sem você ter a noção que ele vem lá de trás. Imagine o seguinte, uma casa, um prédio para ser construído, ele precisa de uma planta, ele tem a sua planta baixa. Então, quando a gente está nessas experiências precoces, é a nossa estrutura sendo formada. De repente, por adaptações, porque se nós todos estamos aqui, nós fomos bem-sucedidos nas adaptações que nós fizemos, senão nós não chegaríamos aqui. Com certeza. Só que algumas, né, já não são mais úteis, já não precisam mais estar aqui. Mas estes, vamos chamar de programas, continuam atuando em níveis inconscientes da pessoa e ela não tem sequer ideia disso. Então, o primeiro passo, né, quando a gente também começa a resgatar isso, a gente começa com o trabalho de técnicas para reorganizar essas percepções, esses sentimentos e esses comportamentos, aqueles que são
disfuncionais na vida, porque não é só trauma que a gente vivencia. Tem muitas coisas lindas, tem muita coisa maravilhosa que a gente vivencia também quando os pais querem, desejam ter um filho. Realmente, esses sentimentos também permanecem lá no fundo de nós. Assim como o não desejo, um filho que não programado. Isso. Numa situação financeira difícil do casal, por exemplo. Quer dizer, tudo isso vai refletir também. Vai refletir. Tanto a parte positiva quanto a negativa. Mas, em termos biológicos, o nosso sistema sempre vai dar prioridade ao que é negativo por sobrevivência. Então, às vezes, nós temos coisas lindas dentro de nós, mas um evento negativo, ele tem prioridade porque lá atrás ele serviu para a sobrevivência. Só que isso continua atuando de forma biológica, inconsciente na pessoa, afastando ela de coisas maravilhosas que talvez ela tenha vivenciado. Entendi. Entende? Por sobrevivência. É como se puxasse uma cortina, deixa aquilo lá que é bom guardadinho, vamos focar no que é ruim. Porque você precisa sobreviver. Mas lá atrás foi útil. E às vezes esse comportamento, ele é disfuncional hoje em dia. Hoje você não precisa mais dele, mas as pessoas não têm essa consciência. Pode refletir no físico também, porque nós estamos falando do Sim. emocional, enfim, das memórias, né, do mental, mas uma pessoa, por exemplo, que tem uma coceira que ela não sabe que coceira é aquela, ou sei lá, qualquer outro reflexo físico, né, uma dor, por exemplo, em um determinado membro, poderia ser desse trauma no parto ou na gestação. Na gestação, poderia. Assim, eu sempre recomendo às pessoas, procure o seu médico, né, como um tratamento complementar. Eu vejo muito dos meus clientes liberando dores, alergias, condições que, inclusive, diagnósticos médicos que disseram, poxa, isso não tem reversão. E eu sempre falo, procure o seu médico, né? Eu não prometo nada, mas pode ter muita relação na parte emocional. Mas você trouxe fotos e eu gostaria muito que você de casa observasse essas fotos e aprendesse hoje na companhia do Manuel. Vamos colocar a foto no ar. Estas fotos. São fotos reais, viu? Só são coloridas... São de microscópio. São fotos intrauterinas, né? Intrauterinas. Isso começou com o trabalho de Leonard Nilsson em 1964. Uau! Elas só são coloridas, né, por programas de computador, então a gente tem o espermatozoide fecundando um óvulo, ali 22 dias o cérebro aberto ainda, né, e ali com 28 dias o coração é o primeiro órgão a se formar. Com 22 dias, aquela divisão é o cérebro. Que vai se fechar. Ali reside o cérebro, né, e o coração ele vem lá do cérebro e ele desce, ele é o primeiro órgão a se formar. E a terceira foto, imagem com 28 dias? Isso, já a cabeça, né, o que vai ser a cabeça e o cérebro fechado e o coração já posicionado no lugar. Sem palavras. É impressionante, não é? Sem palavras. A gente vê essas imagens e, bom, eu vou deixar você fazer o completo, porque nós temos mais uma foto, eu gostaria que você comentasse a respeito. Bom, ali a gente tem um feto com 13 semanas, o período crítico da gestação, né? Que é o primeiro trimestre já passou, ali um bebê já com 5 meses e outro de 6 meses. Ali já no segundo trimestre, de 5 a 6 meses, já se descobriu através de pesquisas que o bebê, 80% do tempo que ele está no útero, ele está sonhando. Né, assim como nós sonhamos por mensurações de ondas cerebrais, e já foi mensurado isso nos bebês, eles passam a maior parte do tempo sonhando e que os movimentos que eles fazem não são apenas movimentos reflexos, também tem movimentos voluntários. Um bebê dentro do útero, ele decide, ele pensa, ele não pensa cognitivamente como nós, mas ele reage, né, em relação ao ambiente do que está acontecendo. Eu ia perguntar isso agora, o ambiente interfere nesses pensamentos e reações? Sim, por exemplo, um exame de aminocintese, que é uma agulha bem grande, né, para ver o líquido amniótico. Isso, né, se não vai ter problemas congênitos. Então, existem ultrassons que os bebês se afastam, agarram, chutam a agulha porque está invadindo o espaço dele. A mensuração da pulsação às vezes pode aumentar muito numa taquicardia ou entrar numa braquicárdia também, né, onde a pulsação cai bastante, isso que a gente considera, né, que pode ser um pico de ansiedade ou um trauma já estabelecido, né, pela essa invasão de limites que está acontecendo ali. Então, o bebê crescendo ali dentro, ele sente, ele reage, ele tem consciência do que está acontecendo. Olha,
eu adoraria que você viesse para nós conversarmos mais sobre esse tema. Hoje nós demos uma pincelada. Eu estava de olho aqui para ver se alguém ia colocar aqui, né, sobre o que nós conversamos, mas está girando aqui, não está atualizando. A gente já resolve isso, mas é bom que você volta, Manuel. Voltarei com para que certeza. A gente possa trazer isso novamente à tona e conversarmos um pouco mais. Porque da forma como você colocou, eu tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas a encontrar o caminho para os problemas que hoje elas querem resolver e não conseguem. Eu quero agradecer sua participação comigo, né? Inclusive, você que está aí acompanhando o programa, nós estamos colocando o Instagram do Manuel. Basta você procurar aí, olha, Manuel Augusto Oficial, ou acessar, né, o congressoppn.com.br, que você vai encontrar os trabalhos, as orientações que o Manuel tem, o trabalho que o Manuel desenvolve. Manuel, muito obrigada mais uma vez. Eu queria te presentear com meu livro. Ele fala sobre emoções e eu já começo a introduzir esse aspecto pré-natal, né? O livro Emocionalmente, aprenda a se relacionar com as suas emoções, né? E equilibre a sua vida. Aí, muito obrigada, Manuel, muito obrigada mesmo. E, com certeza, vou ler, porque eu fiquei com umas curiosidades, umas pulguinhas aqui atrás da orelha. Obrigada mesmo por sua presença aqui. Eu que agradeço. Fique à vontade, eu te vejo em breve. Olha que delícia!